tarde. Estamos aqui em frente à residência do Primeiro-Ministro em São Bento, nas costas da Assembleia da República. Isto é uma manifestação dos trabalhadores dos transportes públicos. Eu sou o Pedro, olá. E este é o podemos ver, existem, por exemplo, presença policial, há agradeamentos para impedir que a multidão se aproxime da residência do Primeiro-Ministro. Estão a ser respeitadas algumas normas aqui do distanciamento, acho que as pessoas estão afastadas por aí 2 metros. Esta concentração estava marcada para as 5h30, as pessoas ainda estão a chegar. Devem estar aí umas 50 pessoas ao todo. Protesta-se pelo aumento do número de transportes públicos e pelo investimento público, nomeadamente pelos cortes salariais que têm existido. Vamos tentar falar com alguém da organização mais à frente para ver se é possível.
não se esqueçam de pôr like e de comentar. Podem fazer perguntas, podem comentar, podem dar a vossa opinião e dar também aqui um bocadinho de força. Parece que as pessoas já estão à espera dos discursos. Portanto, vai continuando aqui a animação, música, muita gente, conversa.
Continuamos ao pé da residência do Primeiro-Ministro, dos trabalhadores dos transportes públicos, protestam sobre os cortes nos salários, sobre o layoff e sobre a sobredotação dos transportes públicos. Faço os vossos comentários e assim podemos responder se tiverem alguma questão, alguma pergunta. O The Revolution vai acompanhar o que se vai passar hoje. Ora, então boa tarde, camaradas, e para podermos depois dar então início a esta nossa iniciativa, aquilo que eu apelava era que cada um se fosse posicionando com os devidos distanciamentos. Aguardávamos só então que a Secretária-Geral da CTP termine de dar as suas declarações para depois então darmos início a esta nossa ação dos transportes públicos, uma ação conjunta com os movimentos de o Tempos e com organizações de trabalhadores, sejam sindicais, sejam de comissões de trabalhadores. Boa música, espero que tenham gostado. Por acaso não conheci o cantor, podia-vos dizer o nome e assim poderiam procurar noutra rede tipo de YouTube, poderiam encontrar a música. Temos aqui alguém também que está a fazer live stream, que passou agora aqui por nós. Vamos tentar saber de onde é que são. Afinal não era live stream, afinal era apenas um vídeo.
Não me sai da memória, foi para mim uma vitória na esteira espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho a escova para secar e ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Puxou-lhe o botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido montado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está não adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho na minha casa. Mas já que está em pé, vai-me parar o café, faz pequena para os vossos e tem cara de ser irmão. Queria saber também se a terra onde vem não conhece lá ninguém em rancho calhau. Quis falar, mas disse que estavam mal sintonizados. Chegou lá no botãozinho e se preocupou a pau, pois na terra onde vinha não achei que sabia do mais real. O que é a tua organização? Estás aqui? Sim, estamos aqui agora a transmitir na Amazônia. Ok. O que é que eu te vou pedir então? Sim, ok. Já percebi. Pronto, mas tem a ver com a organização também. Não, não tem a ver Com a organização, mas tem a ver. Sim. Soubemos que houve, fomos contactados e então agora estamos Mas aqui. o que tem a ver com a organização em concreto? Eu posso saber. Isto é feito a Revolution TV, temos Ah, uma ok. página de Ok, redes boa. sociais, Boa, boa, boa. fazemos live streaming, todo o tipo de vídeo, Ok, já percebi. todo. O que é que eu te vou pedir então? Como temos aí as televisões, ponhas a máscara. Tá bom. Porque senão quer depois. Ah, sim. Eu é só pela questão de também estar aqui a Eu falar. percebo, mas repara, temos as televisões e há sempre malta que aproveita para simplificar. E é por Sim, essa razão. sim, mas tem toda a razão. Tem toda a Está bem? razão. Vai então pôr a máscara. Espero que não abafe assim um bocado a deitar. Eu vou tentar então.
Ora, então, mais uma pergunta aprovadas. E, de acordo com o lema desta nossa iniciativa, mais transportes para os utentes, fim do layoff dos trabalhadores. Hoje, milhares de utentes dos transportes públicos, mas também os trabalhadores do setor estão confrontados com vários problemas. Se aos utentes são colocados problemas de mobilidade e de saúde por falta de oferta e sobrelotação nos transportes, originando o não cumprimento das normas definidas pela DGS, aos trabalhadores das empresas privadas de transportes estão confrontados com o facto de continuarem a ter cortes nos seus salários devido à utilização inaceitável do layoff, levando a uma diminuição inaceitável do número de autocarros em circulação. É por isso que daqui dizemos que mais transportes, melhores serviços públicos. Estas são razões do nosso protesto. Utentes e trabalhadores juntos reclamam por soluções que existem e devem ser implementadas. O Governo não pode continuar conivente com esta situação. Grupos como a Bárbara Caio Arriba, a Transdef, a Arriba, não podem continuar a receber dinheiros públicos como se estivessem a elaborar normalmente quando mantêm os trabalhadores em casa e os autocarros parados. Daqui dizemos: público é de todos, privado é só de alguns. Público é de todos, privado é só de alguns. Público é de todos. Público é de todos. O surto pandémico tornou ainda mais claro os problemas estruturais no setor dos transportes. Falta de trabalhadores, de investimento nas empresas públicas e as consequências do desmantelamento da rodoviária nacional. As empresas privadas não podem continuar a usar os utentes e os trabalhadores como reféns, prejudicando os seus direitos e chantageando permanentemente o Governo para que ceda às suas exigências, ou seja, querem mais dinheiro público para cada vez prestarem menos serviço. Para os trabalhadores e utentes, os problemas da sobrelotação não se circunscrevem unicamente, como alega o Governo, ao comboio das 6h36 da linha de Sintra. São também os barcos, os autocarros, que cada vez mais cedem a lotação de 2/3. No exato momento em que é ainda mais necessário aumentar a oferta, o Primeiro-Ministro desvalorizou o problema da falta de transportes, revelando um enorme desconhecimento da realidade ou manifesta insensibilidade para com a grave situação com que se confrontam milhares de portugueses que todos os dias têm que se deslocar em transportes públicos para ir trabalhar. Exigimos a reposição de toda a oferta de transportes, o fim do layoff nas empresas e a implementação de medidas que visem responder aos problemas estruturais. Mais frotas e mais trabalhadores. Público é de todos, privado é só de alguns. Público é de todos, privado é só de alguns. Público é de todos, Privado é só de alguns. público é de todos. Privado é só de alguns. E então, para dar início, eu chamava a Cecília Salles para, em nome do MUSP, aqui poder dirigir-nos algumas palavras.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o Movimento Utentes dos Serviços Públicos saúda esta concentração de protesto em relação à situação cada vez mais degradada da rede de transportes públicos, principalmente na área da Grande Lisboa, a área metropolitana. Acontece, coberto da pandemia, acontece em todo o país esta situação de cortes de carreiras, mesmo na ferrovia. Há 2 ou 3 dias a linha da Beira Alta teve vários cortes no Intercidades, o que originou o protesto dos utentes e das populações. Portanto, para dizer que a nível do país a situação de redução de serviços de transportes tem sido generalizada, mas aqui em Lisboa o escândalo é de tal ordem porque é inaceitável que as companhias, que as empresas rodoviárias de transporte privado, que logo no início da pandemia colocaram os seus trabalhadores em layoff, a maior parte do quadro pessoal foi posto em layoff, com a consequente paragem dos autocarros, com a consequente sobrelotação, não obedecendo às leis impostas pela DGS. Como é que é possível haver distanciamento social, não cumprindo a lei dos 2/3 de lotação dos transportes? Isso não é cumprido pelas empresas públicas, pelas empresas rodoviárias privadas, como já foi aqui dito, a Transdev, Barranqueiro e outras, que se aproveitam tranquilamente de colocar, não têm quaisquer problemas, e quando falamos em solidariedade, etc., tudo muito bom, muito positivo para todos, eles não pensam nisso porque pensam exclusivamente nos ganhos que podem ter, cortando o salário aos trabalhadores, colocando-os em layoff e desprezando completamente os utentes que têm que trabalhar todos os dias e que têm no transporte o único meio de acesso ao seu trabalho diário. E nas horas de ponta, não é só a linha de Sintra, como o Primeiro-Ministro diz, ignorando completamente o que se passa nos transportes. Nós dizemos muitas vezes, estes senhores com certeza nunca entraram num autocarro, num barco, numa carruagem do metro sobrelotada. E isto é escandaloso e a nível da saúde pública, o pior que pode acontecer, até porque nós sabemos que um dos meios de contágio, e está provado, são exatamente os transportes públicos. Se não houver oferta crescida, aumento da oferta, relativamente às leis que têm que se cumprir, que são leis de saúde pública impostas pelo governo. O governo impunemente deixa que estas empresas privadas rodoviárias estejam a funcionar desta maneira. O passo social intermodal foi uma vitória das populações e do partido, o Partido Comunista Português, que há um ano foi aplicado às famílias. Nessa altura o país era o país onde os transportes públicos eram mais caros em relação ao salário mínimo, e insistentemente os utentes e os trabalhadores dos transportes têm denunciado esta situação, que antes da pandemia já era assim. Portanto, isto não é novidade nenhuma agora, só que agora é muito escandaloso, não tem classificação para nós utentes, que se esqueçam, que os utentes sejam esquecidos desta maneira. Os trabalhadores colocados com os cortes, não vou falar na questão do layoff, não é para aqui chamado, mas de qualquer maneira nós vamos continuar a protestar e temos que tomar medidas provavelmente mais drásticas em relação à responsabilidade que o Governo, o Ministério dos Transportes, das Infraestruturas e também da Saúde, não é? Que ignora todas estas implicações, porque estas questões vêm de décadas, falta de investimento nos transportes das empresas públicas, etc., com o objetivo de privatização, isso é sabido, mas neste momento o que interessa é a saúde pública dos utentes,
das populações e o regresso dos trabalhadores que estão em falta, porque os autocarros estão parados, e isto é perfeitamente incoerente numa situação dramática de saúde pública que vivemos. Portanto, nós temos que exigir de uma vez por todas, porque não é a questão da solidariedade que eles apregoam, pronto, está tudo bem, as empresas privadas estão muito contentes, não estão nada, estão contentes porque estão cobertas pelo layoff, e isso é ótimo para eles, não têm tantos prejuízos como têm tido este ano. Eu acho que isto é uma vingança dos chineses, de certeza, por causa das perdas de lucros que tinham antes do passo social intermodal, em que havia na área metropolitana de Lisboa 2.000 e tal títulos de transporte. Portanto, ganhos para os privados, o desmantelamento da rodoviária também teve impacto nestas empresas privadas rodoviárias, e agora estão a fazer este papel e a ser permitido que isto continue nesta situação de grande desequilíbrio e de grande perigo a nível de saúde pública para os utentes, porque nesta altura mais transportes não dariam a sobrelotação que existe, não é só a linha de Sintra que existe, e portanto, havendo mais autocarros, mais barcos, mais comboios, etc., portanto, o que nós temos que exigir é o aumento das frotas, o regresso dos trabalhadores aos seus trabalhos e, portanto, esta impunidade, esta política de proteção aos privados, que impunemente estão a atuar desta maneira, nós não podemos permitir. A nível de tudo, a nível da mobilidade, as pessoas progressivamente estão a entrar na sua vida normal e, portanto, precisam de transportes. Não sei se isto é uma questão marginal, se todos pensam que têm transporte próprio, mas não, há muita gente que precisa de transporte público. E nós temos que valorizar muito o transporte público. O passo social foi muitíssimo valorizado, mas deu como consequência aquilo que era previsível, a oferta não acompanhou esta medida tão importante para as famílias e para a população, e portanto, e a caminho de um outro objetivo que devemos também ter, que é o transporte público gratuito. Portanto, nós temos que insistir, e temos vindo sistematicamente há bastante tempo, nas estações de metro, nas concentrações, com os trabalhadores dos transportes públicos, a insistir numa rede de transportes que sirva realmente das populações. Mas neste caso específico isto é inaceitável, esta atitude das rodoviárias privadas e o Governo achar que está tudo bem. Portanto, era isso que eu queria dizer e, portanto, não devemos continuar ou não devemos parar esta luta. Obrigado, então, Cília. E eu de imediato eu vou passar a palavra ao José Manuel Oliveira, membro da Comissão Executiva da CGTP e coordenador da FECTRANS. Nós estamos aqui num conjunto de ações que estamos a desenvolver neste momento, em alguns casos envolvendo organizações de trabalhadores e de utentes, como é o caso. Amanhã teremos uma ação dos trabalhadores do Grupo Transdev da Zona Centro, que se irão concentrar em Coimbra. No próximo sábado vamos também fazer uma ação em Guimarães, envolvendo organizações de trabalhadores e de utentes, portanto, em torno deste problema que hoje se coloca e que é central para nós, que o sistema de transportes tem que ser oposto ao serviço daquilo que são as definições das políticas para o país neste momento especial que estamos a viver. E não se pode estar a determinar medidas de proteção dos utentes sem haver transportes suficientes para garantir a oferta que hoje, a procura que cada vez mais vai aumentando. Nós estamos a viver hoje em Portugal, portanto, esta situação de pandemia trouxe ao cimo
os problemas estruturais em muitos setores e, em particular, nos transportes, aquilo que, ao longo de muitos anos, tem sido feito, que é um investimento profundo, quer nas empresas públicas, em que hoje são confrontadas com falta de frotas e com falta de trabalhadores, mas, simultaneamente, com as consequências do processo de destruição da rodoviária nacional, que pôs na mão de grupos privados que ao longo de muitos anos têm estado em Portugal a acumular lucros, o poder de decidir a cada momento se há ou se não há transportes, independentemente de estarem neste momento a ser pagos pelo Estado, nos termos daquilo que está definido na legislação de apoio ao transporte público e também nos diversos programas de incentivo à utilização do transporte público. Ou seja, neste momento temos em Portugal as empresas privadas que são subordinadas pelos diversos ministérios do Governo com o máximo de oferta, embora essas sofram de processos de problemas estruturais, nomeadamente devido ao investimento. E temos um grupo privado que detém, e temos um setor que está, digamos, na mão de essencialmente 4 empresas, portanto, que é a Arriva, Barraqueiro, Transdev e aqui na área de Lisboa, a Secotur, portanto, de interesses do grupo brasileiro Jacó Barata, portanto, que se dão ao luxo, neste momento, independentemente de estarem a receber dinheiro, continuarem num processo de chantagem junto do Governo para terem, digamos, ainda mais contrapartidas pelo serviço que fazem. Já sabemos que no orçamento suplementar já estão, digamos, previstas verbas para compensar estes grupos dos prejuízos que tiveram, mas mesmo assim estão à espera de ter o dinheiro no bolso para efetivamente poderem vir a repor aquilo que é a oferta. E o que estamos a verificar é que, quer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas também no interior do país, o transporte está muito aquém daquilo que são as necessidades e, em muitos casos, colocam de facto os utentes perante a opção, face à falta de um transporte rodoviário, terem como opção, por exemplo, o táxi com custos mais acrescidos para os utentes. E este é um problema que para nós é sério, porque, paralelamente a isto, portanto, enquanto estas empresas estão na situação de layoff, são milhares de trabalhadores que neste momento estão com o seu salário reduzido, portanto, que deixaram de ter salários médios 800, 900, 1000 euros para estarem a receber salários líquidos na ordem máximo de 580 euros, portanto, com prejuízos crescidos também para quem trabalha. Ou seja, o Primeiro-Ministro tem vindo para a comunicação social dizer que o caminho futuro não é da austeridade. Aquilo que estamos a verificar neste setor, efetivamente, é da austeridade, porque o salário e o rendimento disponível dos trabalhadores está, neste momento, a metade daquilo que seria o rendimento num mês normal, sem pandemia. E este é um problema sério, porque, efetivamente, não há solução para o país se os trabalhadores perderem poder de compra, se os trabalhadores não mantiverem o seu nível salarial e se não elevarem esse mesmo nível salarial. E com isto estamos perante um setor que deveria ser estrutural para o país, portanto, que está preocupado a não cumprir o seu papel. Portanto, quando estamos a dizer a não cumprir o seu papel, é não dotar o país dos transportes que são necessários, e entendemos que neste momento em que estamos a viver uma situação especial, não deveríamos apenas ter aquilo que é a oferta normal fora do período de pandemia, deveríamos ter uma oferta especial superior àquilo que é normal, tendo em conta que há limitação, que há, digamos, disposições legais que impõem a limitação das lotações. Ora, para haver limitação das lotações, tem que haver mais transporte disponível para que não estejamos naquilo que já hoje se vai verificando, que é autocarros, comboios, barcos em determinadas horas estarem efetivamente com a lotação superior àquilo que são os 2 terços. Portanto, que era, no fundo, e com isto estamos a induzir para a população em geral sinais que são contraditórios àquilo que tem sido a política dos últimos tempos, que é
a utilização de transporte público. Portanto, se não dermos confiança num quadro em que há receio, em que há medo na sociedade, se não dermos confiança que o transporte tem todas as condições para funcionar, mantendo as distâncias sanitárias que são impostas, certamente todo este esforço foi feito de utilização do transporte público e teve um crescimento, um aumento muito grande nestes últimos tempos e a nosso ver em torno, devido a um conjunto de medidas positivas que foram tomadas, nomeadamente o passe intermodal, portanto corremos o risco de todo esse trabalho todo ir cair por terra e a sua recuperação levará muito mais tempo, portanto isso terá custos acrescidos para o país. E entendemos que a solução passa por vontade política, por o Governo assumir a autoridade no sentido de, tal como faz para as empresas públicas, obrigar que as empresas privadas retomem a sua atividade normal, retomem a oferta a que estão obrigadas e com isso, digamos, se acabem as situações de layoff que existem nestas empresas. Por isso, estamos hoje aqui num quadro conjunto com as comissões do TENS, porque pensamos que este é um problema que tem a ver com os trabalhadores, mas também tem a ver com os utentes, numa lógica que entendemos que esperamos que amanhã o Conselho de Ministros traga, de facto, notícias mais positivas relativamente a este setor, embora entendemos que não é com alguns indícios de que já foram hoje dados pelo Presidente da ANTROP, que é a Associação Patronal do Setor, dizer que até ao final do mês podem levantar alguns processos de layoff que resolvem o problema. Portanto, para nós, neste momento, a situação passa pelo levantamento de todos os layoffs, com a reocupação dos postos de trabalho por parte dos trabalhadores, com a reposição dos seus salários e daquilo a que têm direito e com o aumento da oferta para os portugueses. Este é um problema que carece urgentemente de decisões políticas e carece que o país não fique refém dos interesses privados, daqueles que ao longo de muitas décadas têm estado a acumular lucros e que logo na primeira semana de crise, digamos, vieram para a opinião pública evocar prejuízos para desencadearem os processos de layoff. E hoje o que estamos a ver é que todo o serviço de transportes ao nível do setor privado que está a ser feito, está a ser pago por cada um de nós, através dos dinheiros da Segurança Social, porque de facto aquilo que estamos, quase que podemos dizer, é que estes grupos económicos, digamos, acumulam lucros numa situação fora da pandemia, tal como foi ao longo de dezenas de anos, e neste momento acho que continuam a lucrar lucros, porque não transitaram os custos com o pessoal para os trabalhadores, que têm o seu salário reduzido, e para a Segurança Social todos nós, depois têm frotas imobilizadas, não têm custos de combustível, etc. Ou seja, quase que podemos concluir que também nestas situações estes grupos privados continuam, digamos, a ter lucros pela situação que estamos a viver. E o que nós pretendemos é que tem que haver um serviço social. E para haver um serviço social entendemos que também tem que ser pensado neste país, tal como há no caminho de ferro, como há no transporte fluvial, como há no metropolitano, que este setor rodoviário de passageiros tem que ter uma empresa pública que responda àquilo que são as necessidades, os interesses do país e que não ponha no serviço um direito que é dos utentes e dos portugueses, digamos, dependente dos interesses económicos e dos lucros que cada grupo económico pretende desenvolver. E nesse sentido, vamos continuar esta luta, esperamos notícias amanhã, mas certamente, se caso esta situação não se inverter, vamos continuar a luta na defesa daquilo que é um direito de todos os portugueses, que é o direito ao transporte, e na defesa do direito dos trabalhadores, que é o direito a ocuparem o posto de trabalho, digamos, e que seja cumprido aquilo que é a sua contratação coletiva e que sejam repostos os seus rendimentos. A luta continua e todos juntos vamos conseguir vencer esta batalha. Obrigado, José Manel. E por isso daqui continuamos mais uma vez a dizer que o público é de todos, privado é de... O público é de todos. Privado é só de alguns. O público é de todos. Privado é só de alguns. Público é de todos. Privado é só de alguns. Ora bem, camaradas e amigos, então agora passarei de imediato a Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP Intersindical Nacional. Unidade sindical! Unidade
sindical! CGPP, Unidade Sindical. CGPP, Unidade Sindical! Boa tarde, camaradas. Uma grande saudação da CGTP, da direção da CGTP, a esta iniciativa que hoje aqui se está a realizar, esta ação de denúncia e de exigência de que, efetivamente, o serviço de transportes seja assegurado nesta fase em que estamos a viver, de forma a garantir a saúde e a proteção da saúde de todos os trabalhadores e das populações. Dizer que já muito aqui foi colocado, quer pelo MUS, quer pela FETRANS, relativamente quer à situação dos utentes, quer à situação dos trabalhadores e das empresas deste setor dos transportes. Mas esta situação toda enquadra-se numa situação mais geral, que eu gostaria só de dar aqui uma passagem, porque efetivamente nós chegámos a esta pandemia, a este surto epidémico, com uma situação no nosso país que no plano dos transportes já foi aqui retratada muito bem, mas que no plano também daquilo que é o modelo de baixos salários, a precariedade, o desinvestimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, a legislação do trabalho que não promove, pelo contrário, condiciona a contratação coletiva, a negociação da contratação coletiva, que não recuperou o princípio do tratamento mais favorável. Tudo isto nos deixou mais fragilizados para, neste surto epidémico, enfrentarmos a situação. E depois, vindo o surto epidémico, tivemos as opções que foram tomadas pelo governo do PS de medidas que no plano sanitário houve necessidade de tomar, paralisaram uma boa parte da nossa economia, mas no plano económico e social as opções que o governo tomou foram opções a favor do grande capital, das grandes empresas e muito pouco para os trabalhadores. Muito pouco para os trabalhadores para garantir aquilo que era obrigatório que fosse garantido. Estamos aqui hoje a falar das condições de saúde também, garantir a saúde dos trabalhadores com condições de saúde, higiene e segurança, quer nos locais de trabalho, quer nos transportes, e esta questão dos transportes é muitíssimo importante. Os trabalhadores e as populações têm que se deslocar e, quando se deslocam, têm que poder garantir o distanciamento sanitário, têm que poder ter os transportes públicos higienizados, mas, naturalmente, que isso não é possível se a oferta de transportes for reduzida, que é o que tem estado a acontecer, nomeadamente, e foi aqui muito bem dito, no setor privado rodoviário de passageiros, com grandes grupos económicos que dominam este setor depois da sua privatização, contra a qual sempre estivemos e que exigimos que seja revertida, mas estes grandes grupos económicos aproveitaram o layoff para pagar 70% dos 2/3 de salário aos trabalhadores, reduzindo-lhes brutalmente a sua retribuição, mas também não tiveram a mínima preocupação em, agora que precisamos de quantidade de oferta de transporte em quantidade, de garantir que essa oferta fosse prestada quando recebem muito dinheiro do Estado para prestar um serviço público que é um serviço essencial. Ora, para isto tudo, camaradas, é necessário, de facto, também por parte do Governo, a alteração da política que tem sido seguida e das opções que têm sido tomadas. E, relativamente às empresas de transportes, acabar imediatamente com os layoffs, porque são inaceitáveis. Não só porque muitas delas nem sequer precisavam, como porque precisamos que, de facto, haja oferta, até em maior quantidade, de transportes para garantir a saúde dos trabalhadores. Vivemos aqui na área metropolitana de Lisboa agora esta situação de algum aumento dos infectados, do contágio, e sabemos bem que muito disto tem a ver com a falta de transportes em quantidade e que garantam as condições efetivas de saúde. Mas, camaradas, esta ação enquadra-se numa semana de luta que a CGTP decidiu realizar, começou na segunda-feira 22 e acaba na próxima sexta-feira, com um conjunto muito diversificado de iniciativas, desde plenários, ações à porta de empresas, de associações patronais, para exigir também
a negociação da contratação coletiva, o aumento dos salários, o fim da precariedade, a melhoria das condições de vida e de trabalho nas empresas e nos setores e com um conjunto de tribunas públicas, marchas, desfiles e ações muito diversificadas. Eu chamo a atenção que amanhã temos aqui em Lisboa um desfile que vai começar no Rossio às 16 horas e que precisamente o mote, o lema, a exigência, a reivindicação deste desfile é precisamente garantir a saúde e os direitos dos trabalhadores. Garantir a saúde e os direitos dos trabalhadores com salários a 100%, com serviços públicos de qualidade, com investimento nos serviços públicos e com emprego. Camaradas, o desemprego aumentou brutalmente neste período de epidemia. Nós, desde a primeira hora que a CGTP e os sindicatos da CGTP exigiram que fossem proibidos os despedimentos, mas não foi essa a opção do governo do PS e o que aconteceu? Já vai em mais de 108 mil só o desemprego, o aumento do desemprego registado, porque se nós contabilizarmos o desemprego não registado, são muitos mais os trabalhadores que ficaram sem emprego. E camaradas, destes, 57% são trabalhadores com contratos com vínculos precários. É inaceitável que se continue a permitir que as empresas despeçam trabalhadores nesta fase que estamos a viver, neste período que estamos a viver, despeçam trabalhadores que já por si estavam já fragilizados pelo vínculo precário que têm e agora são colocados no desemprego, muitos deles sem sequer ter direito ao subsídio de desemprego. É inadmissível. O que exigimos é que seja garantido o emprego a todos, com a proibição dos despedimentos, que seja garantido o salário na totalidade, porque só assim nós podemos recuperar a nossa economia, só assim podemos recuperar o poder aquisitivo dos trabalhadores, só assim podemos desenvolver o mercado interno e a produção nacional e precisamos, e isso é fundamental para nós retomarmos e não entrarmos numa recessão muito mais profunda. E é preciso garantir a saúde de todos. Naturalmente, esta questão dos transportes está aqui integrada de uma forma muitíssimo importante. Portanto, muito importante nós denunciarmos e exigirmos que haja a garantia para todos os trabalhadores e populações de oferta, ainda em maior quantidade do que havia antes da pandemia, para garantir o distanciamento, para garantir a saúde de todos. Uma saudação a todos quantos participaram nesta iniciativa e vamos continuar a luta. A Semana de Luta tem muitas mais ações ainda para realizar e amanhã todos a Lisboa às 16 horas ao Rossio. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Obrigado, Isabel. E já agora, só para finalizar então, uma notinha, passava a palavra à Anabela, que acabou também de chegar agora da entrega de um documento ali no gabinete do Primeiro-Ministro. Ora bem, boa tarde a todos, camaradas. Também de uma forma muito rápida, porque a entrega do documento também foi rápida, como puderam perceber. Portanto, nós fomos recebidos por um assessor e por um chefe de gabinete. Acabámos por reiterar aquilo que já dissemos, quer fosse no Ministério do Ambiente, quer na Presidência do Conselho de Ministros, alertando efetivamente para tudo aquilo que já foi aqui explanado, de certeza, por os camaradas que intervieram, mas com uma nota final. Depois de já termos ouvido o Sr. Primeiro-Ministro dizer, possivelmente e inclusivamente até à Antrop, vão repor alguns transportes aqui na capital, isto não chega para nós, camaradas. Nós temos, em termos nacionais, populações isoladas, não andam propriamente em transportes sobrelotados, mas que efetivamente também têm direito ao transporte. Portanto, aquilo que nós temos que exigir é exatamente o fim da lay-off em todos os transportes, a reposição do direito ao transporte para todos os portugueses, evitando, inclusive, aquilo que está a acontecer, que são negociatas já para alternativas ao transporte, depois da luta que nós tivemos para termos um passo social mais barato. Terminei mesmo dizendo que nós continuaremos esta luta e pedi para deixar passar a expressão até que a voz nos doa, portanto não vamos desistir, a luta vai continuar.
Obrigado, camaradas, então, e bom regresso a casa. Amanhã lá estaremos às 16 horas no Recio. Até amanhã a todos. Bem, como podem ver, este foi o fim da manifestação. Acabaram os discursos. Iremos agora também terminar a nossa emissão. Muito obrigado por terem estado connosco. Passou-se bem esta tarde, espero que tenham gostado. E até à próxima.